Bom dia! Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Café com Fé. Que bom saber que você está acompanhando conosco esse processo de leitura bíblica. E hoje nós estamos lendo os capítulos 35 e 36 do livro do profeta Jeremias. Nesse momento do livro, Jeremias traz à memória alguns momentos vividos anterior à invasão da Babilônia, anterior à invasão de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém. Algumas histórias importantes que ele não narrou até o capítulo 28, e agora ele começa a lembrar de alguns dos momentos vividos antes da invasão e trazer à memória do povo alguns fatos. Quantas vezes Deus deu ao povo de Jerusalém e de Judá e de Benjamim, não é? Porque agora a gente está falando do Reino Sul, né, que envolvia essas duas tribos, Judá e Benjamim. Quanto que Deus ofereceu para eles a oportunidade de repensarem, a oportunidade de voltarem atrás. E aí Deus mandou que Jeremias escrevesse as profecias num rolo, e o seu secretário, chamado Baruque, escreveu. Jeremias começou a ditar algumas histórias, alguns fatos ocorridos, algumas mensagens que Deus havia enviado através dele, e Baruque foi anotando isso num rolo. E diz a palavra de Deus que, ao invés de Jeremias ir falar, ele mandou que Baruque fosse até ao templo e ele tivesse a oportunidade então de ler as mensagens naquele rolo. E diz o texto que Baruque então foi e começou a ler diante do povo. Líderes religiosos, ouvindo o que Baruque estava lendo, diz a palavra de Deus que eles levaram Baruque para dentro do ambiente para que ele pudesse ler para os oficiais. Eles leram, e isso tudo gerou uma comoção muito grande. E então disseram: o rei precisa saber disso, ele precisa saber dessas coisas que Jeremias escreveu, vindas da parte de Deus. E a Bíblia diz que então o rei mandou que buscasse o rolo, porque Baruque e Jeremias precisaram se esconder por causa das coisas que estavam escritas, mas o rolo ficou preso no templo. Então o rei mandou que buscasse o rolo, e um homem chamado Jeudi, secretário do rei, começou a ler diante do rei as coisas que Jeremias havia escrito no rolo. E o texto diz assim, eu queria ler para vocês o que está no capítulo de número 36, a partir do verso de número 23. Cada vez que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo e a jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado. Nem o rei, nem seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinham ouvido. Mesmo quando Eunatã, Delaías e Gemarias imploraram ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu atenção. Essa é uma história que não está narrada até o capítulo 28, mas um fato acontecido antes da invasão. E a maneira com que as pessoas reagiram à palavra de Deus, a maneira com que as pessoas reagiram às verdades do Evangelho, às verdades da profecia. Eu falei Evangelho porque eu já estou pensando assim, como nós temos reagido às verdades da palavra de Deus? Será que não temos rasgado determinadas páginas da Bíblia que não nos interessa? Será que nós não temos rasgado determinadas verdades porque nos chocam?
Ao invés de nos arrepender, a gente prefere reler ou reeditar ou ignorar ou nos tornar indiferentes às verdades inerrantes e inalteráveis da palavra de Deus. Infelizmente, o que o rei fez tem se repetido, não literalmente no sentido de rasgar e queimar, mas no sentido de não permitir que a palavra de Deus produza as mudanças necessárias dentro do nosso coração. Que essa história nos ajude a entender que nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos pedir, Deus, dá-nos sensibilidade espiritual, para que nós não venhamos a ignorar as verdades da palavra do Senhor. Toma, Senhor Deus, o nosso coração, e quando o nosso coração se tornar insensível, nós queremos te pedir, Deus, arranca essa casca, para que nós não venhamos a lidar com a Tua palavra com indiferença, mas que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?